Olá, tudo bem? Meu nome é Carol e vamos para uma próxima aula de cuidador de idoso, tá? Vamos lá. Como nós vimos em aulas anteriores, né? Nós temos, querendo ou não, né? Nós vimos aí a questão de o que é ser um idoso, sobre as 4 bases, né? Como o cuidador de idoso pode influenciar o idoso. Nós vimos a depressão na melhor idade, o suicídio, coisa que mal se fala, né, na questão do envelhecimento. Muito se comenta no suicídio de jovens, adolescentes, mas na questão do idoso, que é o maior índice hoje no Brasil, não se comenta, que é uma triste realidade hoje. Nós tivemos um tópico sobre envelhecência, seria adolescência, né, no melhor da idade. E agora essa teleaula está dentro de um tópico chamado Antes e Depois da Lei do Idoso. Por quê? Porque você, o cuidador de idoso, você só está trabalhando e cuidando deste idoso graças à Lei do Idoso, que deu esses direitos para ele. Independente que a gente contrate, se é um líder, se é um tutor, se é um parente, se é um filho, se é um neto, né? Ele é o líder responsável para quem você deve se reportar. Mas lembrando que sua fidelidade tem que ser ao idoso. Quando você vai para uma entrevista, né, para ser contratado, não é somente a pessoa que te pergunta e te pede referências, é você também que questiona. Então assim, por que isso? Porque nós precisamos dar um upgrade nesse idoso, né? Nós precisamos dar uma reviravolta para aquele idoso que fica sentado no sofá, na cadeira o dia inteiro, com a cobertinha no colo, deitado na cama, esperando a morte chegar. Muitas vezes o idoso é tratado pelos familiares com comidinha na boca, que nem criança, e isso, querendo ou não, prejudica o ego dele, acaba tornando ele um idoso mais depressivo. Então, uma das coisas que a gente tem que criar, que a gente tem que colocar, tem que expor para o líder, que é criar uma rotina. Uma rotina onde o idoso ele vai se sentir mais útil no seu dia a dia e vai entender o que é envelhecer com qualidade. E aí, nessa entrevista, não é só o idoso, não é só o líder que nos questiona, que questiona o cuidador de idoso. Nós temos que questionar também. Como, por exemplo, quantos anos o idoso tem? Qual é o sexo do idoso? Tá? Outra coisa, questionar o que o idoso fazia, o que idoso, o idoso fazia antes de se encontrar debilitado, né? Ou seja, o que o idoso fazia, né? Na época que era mais jovem, ele trabalhava do quê? Qual era seu trabalho? Qual era a sua função, né? Qual era seu trabalho? Se era dona do lar, o que ela fazia? Ela administrava todo o lar, né? Se for uma mulher. Outra coisa também, questionar sobre religiosidade, porque talvez seja algo que te ajude até a dar esse upgrade no idoso, tá? E o que ele gostava, o que o idoso gostava de fazer? O que o idoso gostava de fazer antes de se encontrar debilitado daquela forma? Até o que gostava de fazer mais jovem. Vamos supor que o nosso idoso é um homem de 67 anos, que gostava de um churrasco, que ele trabalhava, era caminhoneiro. Então, ou seja, se ele é caminhoneiro, ele viajava muito, conversava com muitas pessoas, é, se relacionava com todo tipo de pessoa, gostava de um churrasco, né? E aí essa pessoa se encontra no meio da sala do líder, com uma coberta no colo. Como dar uma reviravolta e dizer para esse idoso que ele continua sendo útil na família. E detalhe, esse senhor, até um tempo atrás, ele era o pater, né? Pater família, ele que direcionava a casa,
cuidava dos boletos, cuidava das contas. E o filho, vamos supor que herdou, né, a questão do transporte, né, da questão de ser caminhoneiro dele, né? Então, como auxiliar esse idoso a sair, entender que ele não é mais, entender que ele não é inútil, que ele é útil para a sociedade, que ele é útil para aquela família e que ele pode prover alguma coisa. Nós temos que criar rotinas para ele, tá? Rotinas diárias e rotinas alimentares também, que está na sua apostila, né? A rotina alimentar já está na sua apostila nos anexos finais, né? No qual nós iremos comentar posteriormente. Então aqui eu já desenhei uma planilha, né, uma planilha Google, com os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mesmo que você não trabalhe de sábado e domingo, é muito interessante, querendo ou não, você desenhar uma rotina e que esse quadro de rotinas pode ser feito à mão, fique exposto pela casa, porque o dia que você não for, as pessoas cumpram ele. Então vamos supor que esse idoso todo dia acorde 8 horas da manhã. Então, todos os dias ele vai acordar, tá? Acordar todos os dias, tá? Então, ele vai acordar. Acorda 8 horas da manhã, todo santo dia, tá? Então, deixa eu terminar aqui de colocar. E aí, ele acordando às 8 horas, ele vai tomar o banho dele, tá legal? Então, o acordar dele vai seguido de banho. E aí, esse banho funciona como, Carol? O banho, nós temos que estimular o idoso a ser independente, tá? Nem que você coloque uma cadeira de plástico no dentro do box, né? Para ele ter a independência de se saboar. E muitas vezes o que acontece, tá? Eu coloquei um risco porque é banho depois do acordar. Porque o que acontece tem gente que trata o idoso que nem bebê, o líder trata que nem bebê, então o idoso acaba ele não tendo, acaba não tendo autonomia nem para tomar banho, tá? Você pode auxiliá-lo, né? Mas sempre dando aquela segurança para ele que ele tem que ter independência e que ele tem que tomar o banho dele sozinho. Depois do banho, o idoso se enxuga, você pode auxiliá-lo, né? E aí vem a troca de roupa. E muitas vezes o pessoal coloca aquela calça de moletom, aquele camisão, aquela roupa parecendo pijama para deixar o idoso em casa. Negativo. Você vai colocar o idoso em frente ao espelho e vai falar para ele: olha como o senhor é bonito, né? No caso, nosso exemplo é um homem. Vamos escolher a melhor roupa para o senhor ficar em casa. E faz ele escolher a roupa dele. Uma escolha de roupa. O que ele usaria se ele estivesse num dia que ele não. Vamos supor, um dia que ele não estivesse indo trabalhar, que ele não estivesse dirigindo o caminhão, talvez ele estaria de calça social, uma camisa, ou uma polo, enfim. Vamos colocar a roupa que ele desejaria colocar, não escolher um pijama para ele. Vamos pentear o cabelo desse idoso. Se for uma idosa, vamos colocar um colar, um brinco. Vamos pentear o cabelo dela. Vamos fazer ela olhar no espelho. Vamos dar vaidade, né, ao idoso ou à idosa. Depois disso, vamos tomar o café, tá? Então, vamos colocar aqui 9 horas. 9 horas. Café da manhã. Que é uma rotina única, né? Todos os dias. Vai diferenciar a partir de agora, tá? Esse café da manhã, você tem que seguir ou uma tabela de um nutricionista geriátrico, ou caso você não tenha o líder não tenha um nutricionista geriátrico, tem na sua apostila, nos anexos fiscais, o que é ideal de uma alimentação saudável, tá? Quais são as porções necessárias para uma alimentação saudável, tá? E aí, olha só, 1 hora de café da manhã, o idoso tem que se sentar à mesa, tem que tomar café com outras pessoas que são integrantes da casa. Ele não pode realizar nenhuma alimentação de forma isolada da família,
tá? Nós vamos ver vídeos posteriores sobre alimentação, já estou pré-adiantando com a rotina, tá? Falando sobre isso. Se o idoso tiver dificuldade de alimentação, você deve colocar os utensílios na mão dele, amarrar com uma faixa, até que ele consiga ter firmeza na mão. E algumas atividades que você vai exercer com o idoso, isso vai fazer com que o idoso também consiga ter maior resistência muscular, né? Que são exercícios que você vai fazer agora com ele após o café da manhã. Então vamos lá. 10 horas. Nós vamos caminhar com esse idoso, tá? E o dia que estiver chovendo, nós vamos fazer uma ginástica no interior da casa. Como? Com uma barra de um cabo de vassoura, né? Vai pedir para o idoso segurar o cabo de vassoura com as duas mãos, erguendo o cabo de vassoura para cima e para baixo, já é um ótimo exercício. Pedir para ele andar e correr de uma cadeira para outra, corre numa cadeira, senta, levanta, vai até outra cadeira, senta de novo. É um exercício fenomenal também, fantástico, para estar enrijecendo a musculatura do idoso. Por quê? O idoso não tem a mesma musculatura de antes, tá? Feito essa ginástica, nós temos o lanche da manhã. São 30 minutos só de caminhada, uma ginástica interna, caso chova, né? Então, às 10h30, eu vou ofertar para ele um lanche da manhã, tá? Que pode ser um suco, uma fruta. Desculpa, gente, pelos anúncios, é que eu tô gravando aula, tá? O lanche pode ser um suco, uma fruta, e isso vai prosseguir todos os dias, tá? Todos os dias essa rotina também, querendo ou não, alimentar. Bom, enfim. E aí, eu vou deixar o idoso dar uma descansada, né? Porque querendo ou não, ele acabou de fazer uma atividade. Vou deixar ele das 11 até uma meio-dia assistindo televisão, lendo o jornal, o que ele deseja fazer, né? Se o idoso usa fralda, trocar uma fralda, né? Fazer uma higiene. Então eu vou deixar livre aqui, ó, das 11 horas até meio-dia, né? Vou colocar aqui meio-dia, né? Assistir uma TV. Mas entenda, é esse momento que eu vou deixar ele assistir TV. Eu não vou deixar ele o dia inteiro assistir TV, tá? Com cobertinha em cima do joelho. Assistir TV, ler um jornal, dar o jornal às vezes na mão do idoso, para forçar ele a uma leitura, né? E aí eu crio um outro tipo de rotina. Eu posso até pedir para o idoso me auxiliar com o preparo da alimentação dele. Também é muito interessante. Se for uma idosa, às vezes era o que ela fazia, era a dona do lar. É bem interessante. Ou ligar uma rádio para eu ouvir. Os idosos gostam, as pessoas mais velhas, elas gostavam muito de ouvir rádio, né? Ainda existem pessoas jovens que gostam de ouvir rádio, mas a rádio fez parte de uma história dela, né? Que tinha as novelas que eram por rádio, né? As histórias, né? Pode colocar numa M, numa CNN, enfim, tá? Então, da meio-dia às 13 horas, nós temos o almoço, tá? Que será também uma rotina em comum todos os dias. Olha só, a partir da 1h30 da tarde, né, que a gente vai depois dar 1 hora, ele vai subir, vai fazer a higiene dele, vai escovar os dentes. Aliás, ele também já fez isso de manhã, mas depois da refeição ele também vai fazer isso, né? Nós não comentamos nada, mas depois do café da manhã tem a higiene bucal, né? Então, depois das 3 tem a higiene, né, bucal dele. Enfim, vai no banheiro, tomar uma água.
E aí, a partir da 1h30, nós vamos alterar a rotina desse idoso durante a semana. Olha só, eu coloquei a régua até domingo, mas nós podemos também alterar isso, tá? Então, vamos supor, de segunda-feira, o idoso, nós falamos que ele gosta de churrasco. Então, vamos colocar aqui, ó, numa quinta-feira, churrasco. Churrasco. A gente pode até substituir o almoço também aqui, ó, por churrasco, tá? Tá? Se a gente substituir o almoço aqui por churrasco na quinta-feira, também é válido, tá? Eu posso prosseguir a quinta-feira até o final da tarde com churrasco, fazer o que ele gostava, né? Lógico, sem bebida alcoólica, talvez uma cerveja sem álcool, né? Com uma couve, com arroz, com feijão. E chamar um amigo que, que ele tinha uma afinidade, que também está idoso, talvez para participar desse churrasco, um neto, um sobrinho, um ente familiar, para que ele se sinta à vontade. Por que eu estou colocando numa quinta-feira? Porque o sábado e domingo nós estamos reservando com a família, tá? A gente tem que reservar com a família. E por que não na sexta? Porque na sexta-feira, veja bem, esse idoso, independente de ser homem ou mulher, eu tenho certeza, ainda mais o homem que vai toda semana no barbeiro, ele tinha a vaidade de fazer a barba, cortar o cabelo. E é essencial que essa vaidade continue, né? Que ele vá num salão, numa manicure, numa pedicure fazer o pé e a mão, porque uma outra, essa higiene, ela é esquecida do idoso, né? Muitas vezes a família encontra o idoso com as unhas compridas, muitas vezes com micoses, né? Maltratadas, mal cuidadas, justamente por isso, por esse esquecimento. Então, na sexta-feira seria legal, se for um homem, levar no barbeiro, numa manicure, numa pedicure ou num podólogo. Quem sabe tomar um lanche da tarde fora, quem sabe sair depois da atividade, almoçar fora, almoçar num lugar saudável. Isso é uma rotina que vai fazer a pessoa se sociabilizar e você vai estar cuidando. Veja bem, as rotinas que nós falamos até agora, a caminhada, a ginástica, nós estamos cuidando do físico. A partir do momento que o meu físico está estruturado, eu estou caminhando, eu estou andando, eu estou tendo um cuidador do meu lado que está me compreendendo, eu estou cuidando do meu mental, eu estou dando valor para ele nas pequenas coisas, como pedir para ele escolher uma roupa, arrumá-lo bem, levar ele num barbeiro, numa manicure, numa pedicure, num podólogo, fazer com que ele tenha a vaidade de volta, querendo ou não, eu estou cuidando do mental dele. A partir do momento que ele sai de casa e começa a conviver com outras pessoas, eu tô cuidando do social dele, né? E a partir do momento que eu faço uma rotina incluindo a família no sábado e no domingo, mais do que nunca eu estou trabalhando o social dele. Por quê? Porque às vezes é uma rotina esquecida. Tem familiares que não vai ver o idoso nem de sábado nem de domingo. E aí existe a conscientização do cuidador de idoso, tá? E aí, olha só. E na segunda e na terça-feira, o que eu faço? Vamos supor que ele é um idoso que gosta de Roberto Carlos. Pega álbum de fotografia e ouve uma música do Roberto Carlos com ele. Uma música que ele goste. E deixa ele viajar pelo álbum de fotos. Deixa ele contar histórias para você. Deixa ele se abrir contigo, né? E se ele é um idoso que está com dificuldade em locomoção, que está com dificuldade em firmeza das mãos, nós podemos também trabalhar a firmeza das mãos, às vezes dando coisas bobas, até um jogo de dominó, porque ele vai ter que ter firmeza. Ele vai ter que ter firmeza, querendo ou não, para estar segurando o dominó, né? Ou um jogo de cartas. Quem sabe até uma massa para modelar.
Se for mulher, pode ser uma pintura de pano de prato, porque muitas idosas tinham esse costume. E se for uma idosa que tinha um costume de ir que era muito católica, tinha o costume de ir na missa. Existem missas no horário da tarde. Então, esse dia aqui, ó, que eu saí para manicure, pedicure, eu posso ou nesse dia ou nomear outro dia da semana para estar levando essa idosa para assistir uma missa. As missas da tarde, de 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde. Isso vai alimentar o espiritual dela. E o homem? Geralmente o homem não é tão ligado à questão. Muitos são sim ligados à questão religiosa, mas não tinha uma rotina antes de ir numa igreja, enfim. Mas você pode incentivá-lo aí, né? Para ele ter a sua fé alimentada, independente da religião. É algo super importante. Ou os filhos no final de semana levá-lo. É muito legal, tá? E aí, por exemplo, qual outra rotina que eu posso fazer com esse idoso? Se ele caminhar durante a manhã, eu posso fazer alongamentos com ele, tá? Alongamentos. E eu criar uma rotina. Tendo em vista respeitar as refeições, né? Conforme tem no anexo aí. Quais são as refeições necessárias a um idoso ou qualquer outra pessoa, tá? Que é o de jejum, que é o café da manhã, tá? O lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, a janta e a ceia, tá? São essas refeições que devem ser respeitadas dentro da rotina. Ah, mas Carol, ele não tinha o costume de comer nem o lanche da tarde, nem o lanche da manhã, nem fazer uma ceia, mas você vai introduzir isso no cardápio dele. Por quê? Porque se ele comer de hora em hora, ele sempre vai estar alimentado, tá? Então, isso é toda essa rotina que você criar para ele, você deve apresentar para os familiares, criar um quadro que fique exposto na casa para todos seguirem, porque caso você não vá, ou de sábado e domingo que você não vai estar ali com a família, criar essa rotina, pedir a opinião do líder, porque é super importante. Por quê? Você pode dar uma reviravolta nessa depressão do idoso. E o idoso sendo estimulado, ele tendo uma alimentação saudável, ele pode ser desmamado no medicamento, tá? Isso é comprovado cientificamente, tá? Querendo ou não, você ouvir músicas que o idoso gosta, ver álbuns de fotografia auxilia sim na memória, tá? Jogo de dominó, jogo de cartas, pode ser um caça-palavra, né? Isso tudo auxilia querendo ou não, na questão da memória, né? Exercícios, uma caminhada, nem que for de 10 minutos inicialmente, já auxilia também na musculatura do idoso, né? Porque querendo ou não, quando o idoso ele vai perdendo massa muscular e você precisa estimulá-lo a andá-lo, praticar alguma atividade física, para ele estar, querendo ou não, repor essa massa, né? Mesmo que ele tenha a perda, mas repor essa massa que está sendo perdida, né? Já ter mais firmeza, né? Então, são iniciativas simples como essa de criar uma rotina, faz o seu idoso sair do ranzinza, que não é normal, como a gente vimos no vídeo do professor Daniel, e entrar numa rotina talvez de envelhecência que nós vimos, né? Para fazer o idoso ser mais autônomo, independente, né? Querendo ou não ser estimulado, querendo ou não, você vai estar trabalhando o mental, o físico, social e espiritual dele. Isso é bem bacana e é bem legal. Então, só lembrando que essa teleaula vai estar dentro da sala, dentro do tópico antes e depois da lei do idoso. Por quê? Porque após a lei do idoso que foram garantidos, né, os direitos dos idosos, e um desses direitos é ter você, idoso, como cuidador dele. Até a próxima teleaula.